Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar andamento às nossas aulas de Direito Civil 2. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre obrigações cumulativas ou obrigações conjuntivas. Essas obrigações, elas se caracterizam por uma pluralidade de prestações que devem ser cumpridas conjuntamente. Elas estão vinculadas pela partícula conjuntiva e. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu me comprometa a entregar um terreno e R$10.000. Ou seja, eu estou diante de uma obrigação cumulativa. Eu só vou me desobrigar quando cumprir todas as prestações. Então, preste sempre muita atenção quando você estiver diante de enunciados de questões que contenham a expressão e. Muito provavelmente, você estará diante de uma obrigação cumulativa. Deu para entender? Então, o devedor, ele só se desobrigará, ele só se exonerará quando ele cumprir ambas. Não é uma situação de escolha. Ele tem que cumprir, no meu caso, as duas. Ok, pessoal? Entenderam? Vamos partir, então, para as obrigações divisíveis e indivisíveis. Pessoal, as obrigações divisíveis são aquelas que admitem cumprimento fracionado, ou seja, dividido em partes. E as indivisíveis, elas não comportam cumprimento fracionado, ou seja, elas devem ser cumpridas por inteiro. Lembram-se de bens divisíveis e de bens indivisíveis? Essa noção você já tem, não é verdade? Os artigos 257 e 258 do Código Civil são artigos que tratam das obrigações divisíveis e indivisíveis, e eles merecem atenção. Vamos lá, vamos para o artigo 257. Havendo mais de um devedor, é isso que o 257 diz. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os credores ou devedores. O que isso significa, Tati? Eu acho que eu não consegui entender direito, então vamos lá. Pessoal, se quando você celebrou a obrigação, o seu contrato, você não estipulou que credores ou devedores detinham partes diferentes, isso significa que aquela obrigação divisível, ela será dividida em quantos credores ou devedores você tiver. Então vejam, essa regra admite exceção? Lógico, eu posso pactuar, eu posso celebrar um contrato dizendo que A, B e C são credores. De quanto? De R$600.000. Posso pactuar? Se eu não disser que eles têm partes diferentes, isso significa que essa divisão é em partes iguais. Mas eu posso dizer que, por exemplo, A tem 50% daquele crédito, tem direito a 50% daquele crédito, e o restante dividido entre B e C. Deu para entender, pessoal? Bom, eu disse para vocês também que o artigo 258 é um artigo importante, então ele merece leitura. Vamos lá? O artigo 258 diz o seguinte: a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Pessoal, vocês se recordam? O ano passado nós estudamos isso. Nós estudamos a indivisibilidade dos bens, lembram-se disso? A indivisibilidade pode ser natural, né? Ela pode ser legal ou decorrer da vontade das partes, que seria convencional. Então vamos relembrar isso. Quando que nós estamos diante da indivisibilidade natural? É em razão do próprio objeto.
não é verdade? Ele não comporta divisão em virtude de suas características. Ou seja, um cavalo de raça, esse bem, ele não pode ser dividido. Por quê? Você fala assim, Tati, não, dá para dividir, a gente divide, a cabeça vai para um, né, o restante do corpo para outro. Só que vejam, se eu fizer isso, eu vou perder a essência do bem, consequentemente o seu valor, não é verdade? Então, ele não comporta divisão. E essa indivisibilidade decorre de suas próprias características. Já a indivisibilidade legal, ela está prevista na nossa lei, tá certo? É a lei que diz isso. Qual é o exemplo, pessoal? Eu posso trazer para vocês como exemplo o módulo rural. Por quê? A propriedade agrícola, a menor propriedade agrícola no nosso país, ela tem que ter, né, o tamanho, a dimensão de um módulo rural. Mas por que isso, Tati? Porque a lei nos diz isso. E por fim, nós temos também a indivisibilidade convencional, e essa é pactuada pelas partes. São as partes que decidem isso. Quando, Tati? Ora, no próprio título da obrigação, ou seja, no próprio contrato. Nós podemos dizer que transformar um bem que a priori, né, a princípio, seria divisível em um bem indivisível. Por exemplo, uma biblioteca. Eu posso dizer que a minha biblioteca, ela não pode ser dividida. Se um dia ela vier a ser comercializada, alguém, né? Vamos imaginar que a minha filha resolva vender a minha biblioteca, que ela o faça sempre no todo e não em partes. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, eu vou deixando vocês com um grande abraço e aguardem a próxima aula. Até mais!